Sou advogada, especialista em direito do consumidor. E venho aqui trazer para vocês um programa novo, Seu Direito na Ponta da Língua. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Sandro, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Espero atender a expectativa de todos vocês. Bom, esse é o nosso programa inaugural, nosso primeiro programa. E aí eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês que fosse interessante dentro do direito do consumidor. Falar na relação de consumo, nós temos uma imensidade de assuntos, muitos e muitos e muitos. Por quê? Consumir é uma rotina diária. Dormimos e acordamos consumindo. Então, o que pensei? O que poderia chamar a atenção? O que eu poderia trazer de interessante para vocês nesse momento? E aí pensei no Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março está aí, está chegando. E nós temos um universo enorme feminino, onde nós fazemos e temos relações de consumo diariamente. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Nós temos aproximadamente 212 milhões de habitantes no nosso país. Desses, 51,8% são mulheres. Isso é muita coisa. Daqui a pouco vamos ser a maioria. Na relação de consumo, é a mesma coisa. Por exemplo, a maioria das mulheres fazem opção de fazer compras nos shoppings. Elas ainda não estão totalmente envolvidas no e-commerce. Elas também têm nos seus guarda-roupas, olha que interessante, 70% do seu vestuário são blusas. Isso é muita curiosidade, né? Seguido dos 70% de blusas, a maioria dos acessórios femininos comprados diariamente são os brincos. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação das mulheres e do consumo. Como que isso funciona no dia a dia, né? Toda hora, a todo momento, nós buscamos nos agradar, nos enfeitar. Nós sempre desejamos estar mais bonitas e sempre buscamos apresentar aos outros uma imagem boa. E fazemos isso através de compras, seja ela de um batom, de um rímel, seja ela de uma blusa nova, um anel novo, um relógio novo. Seja qualquer coisa, porque a gente consome tudo, até uma pasta de dente para clarear os dentes é um desejo feminino também. Então, inicialmente, toda essa relação ela é baseada através de contratos, né? E aí, quando a Soraya fala contrato, Soraya, contratos. Mesmo que não sejam aqueles contratos escritos, aqueles que a gente assina, que vem com aquela montoeira de páginas, letras grandes, letras pequenas, obrigações, deveres, regras, ainda assim estamos fazendo um contrato. Então, quando eu entro numa loja e vou buscar um cosmético, eu estou fazendo um contrato. Aquilo ali é uma relação de consumo. Então, vamos falar um pouquinho de contratos para vocês poderem entender. Os contratos que nós já conhecemos, esse que a gente assina, cheia de letrinhas miúdas, se chama hoje, no mundo do direito, contrato de adesão, que é um contrato que a gente não consegue definir as regras. Somos obrigadas a assinar aquele contrato da forma como ele se apresenta para a gente. Esse contrato, obrigatoriamente, tem que cumprir todas as normas legais. Tem lei para isso. Então, eles não podem colocar ali o que eles bem entenderem. Se eles colocam ali qualquer coisa que infringe a lei, a gente tem o direito de reclamar, a gente tem o direito de questionar e não concordar, né? E aí, o que a gente pode falar desse tipo de contrato? Por exemplo, eu sou uma consumidora e vou desejo uma prestação de serviço na minha casa. Por exemplo, eu vou contratar os móveis do meu quarto que eu quero fazer uma reforma. Eu vou contratar uma empresa, essa empresa vai na minha casa, vai tirar as medidas, vai me fazer um orçamento, vai me dar um prazo de entrega e vai me oferecer um contrato que eu vou assinar junto com aquele representante que vai estar ali, e ali vão estar estipuladas as regras dessa nossa relação. É uma relação de prestação de serviço, onde ela se inicia no momento da assinatura desse contrato,
E esse fornecedor de serviço vai ter que cumprir tudo que está ali estipulado, ou seja, o material a ser utilizado, a cor, o prazo de entrega. Isso é uma relação de consumo de um contrato escrito que eu assinei, tá? Mas no universo feminino hoje, a maioria dessas relações não é através de um contrato, é através de uma relação verbal, de um contrato verbal. Aí você vai me perguntar: ué, Soraya, existe contrato verbal? Existe um contrato em que as partes não assinam um documento? Existe. Existe e ele está mais presente nas nossas relações do que vocês possam imaginar. Por exemplo, você liga para um salão de cabeleireiro e você deseja fazer uma depilação. Um exemplo. Ou você vai somente fazer um corte, uma tintura, não importa o serviço que você está solicitando naquele momento. Você ligou, a atendente falou com você, ele deu o dia, ele deu a hora, ele deu o valor a ser pago, e aí você fala: ok, eu concordo. E aí essa mocinha fala para você: seu horário está agendado. A partir deste momento, você já desenvolveu ali uma relação de consumo. E ali você já tem um contrato. Esse contrato é verbal, mas ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, vamos falar um pouco mais desse tipo de relação. Você chegou lá no local onde você fez o seu agendamento, seja um salão de cabeleireiro, uma manicure, seja um implante de cabelo, seja uma tintura, não importa. Você chegou lá no horário marcado direitinho e o profissional vai vir te receber. Momento muito importante. Vocês precisam conversar com esse profissional. Saber que tipo de produto que ele vai aplicar, qual é a forma de aplicação, quais os cuidados que você precisa ter, né? Você precisa relatar para esse profissional se você tem algum problema, se você tem alergia a algum tipo de produto. Por quê? Essa relação que não foi escrita, mas ela está sendo realizada de forma verbal, precisa ficar muito clara. Um dos maiores direitos do consumidor, princípio básico do Código de Defesa do Consumidor, é o direito à informação. Esse consumidor precisa receber a informação de forma clara, de forma precisa, que não cause nenhuma dúvida ao consumidor. Isso é importante, gente. Você não pode ficar com dúvida. O fornecedor daquele serviço ou daquele produto tem que esclarecer muito bem. Essa dúvida não pode existir. Por que eu falo isso? Qualquer dúvida que o consumidor tenha de algum serviço que não foi esclarecido pelo fornecedor vai gerar algum dano. E esse dano pode ser estético, né, moral, enfim. E, na dúvida, o que o código diz? Que nós temos que fazer uma interpretação mais favorável ao consumidor. Não podemos esquecer que esse consumidor ele é vulnerável em relação àquele serviço que ele está recebendo. Por que ele é vulnerável? Porque ele não tem o conhecimento. Então, se eu chego num salão de cabeleireiro e digo: eu preciso pintar o meu cabelo, mas eu não sei se aquela tintura é apropriada, eu não sei qual a qualidade daquele produto, eu não sei fazer a aplicação daquele serviço. Então, o que é importante? Que esse profissional diga para você: olha, essa química que você está solicitando não é uma química adequada, o seu cabelo pode cair, o seu cabelo pode não resistir, ficar maltratado, queimar, enfim. Essa troca tem que ser feita. Isso é muito importante para que você possa ter um resultado satisfatório. O que acontece? Nesse tipo de prestação de serviço no universo feminino, e aí eu falo de unhas, cabelo, eu falo de depilação, massagens linfáticas, maquiagem definitiva, é uma relação muito delicada. Por quê? O que se aproxima? Se aproxima a insatisfação da qualidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, eu estou insatisfeita, mas o serviço foi bem aplicado, o serviço foi feito, só não atingiu o resultado que eu desejava. Então, por isso que a informação, nesse momento, ela tem que ser muito, muito bem feita. Ainda assim, falando de informação,
o que eu preciso esclarecer para as minhas amigas? Que, dentro de todo esse contexto, é importante esclarecer que toda oferta vincula aquele serviço ou aquele produto. Então, por exemplo, eu passei pela rua e ali na 7 de setembro tinha uma mocinha panfletando um salão maravilhoso que tem todo tipo de serviço. Eu vou entrar naquele salão, naquele estabelecimento, vou cuidar desde as minhas unhas até o último fio do meu cabelo. E ali ele vem fazendo um pacote promocional. Olha, se você fizer depilação mais unha, o valor é X. Se você fizer depilação, unha e cabelo, o valor é Y. Se você somente fizer a unha, você tem um desconto de tantos por cento. Se você pintar com esmalte e tal. Enfim, toda essa oferta vai vincular ao serviço que eles estão oferecendo. Chegou lá, nesse estabelecimento, você fez a opção lá do seu pacote, e, na hora de fazer o pagamento, apresentam para você um valor diferente ou um serviço diferente. De jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Eu estou lá com aquele panfletinho na mão, tá? E vou dizer para a mocinha assim, olha, o que você me ofertou foi isso aqui. Foi isso aqui que eu contratei. Então, o meu contrato verbal diz que eu tenho que pagar exatamente o que você me ofertou, porque foi isso que eu contratei. Então, a oferta vai sempre vincular ao serviço ou ao produto. Isso eu estou falando dos nossos serviços femininos, mas os produtos também. Se eu comprei naquela revistinha lá, que vende produtos de maquiagem, por exemplo, eu comprei lá um rímel, um batom, assinalei lá o meu nome, e essa revendedora disse, olha, Soraya, no dia 20, o seu produto vai chegar conforme a sua escolha, conforme o valor que está aqui no encarte. Chegou no dia 20, eu recebi lá o meu rímel, o meu batom, mas essa revendedora veio com um valor diferente do qual eu contratei. Aí eu questiono, né? Eu falo, não foi esse valor. O que eu falo? Eu contratei através deste valor. Aí ela pega a revistinha dela lá, que já é a nova, do mês seguinte, e me mostra que o valor mudou. Eu falei, não, senhora, eu não contratei nesta revista, eu contratei na campanha anterior. Então, eu tenho que pagar o valor da campanha anterior. Então, o que é importante vocês entenderem? Eu contratei verbalmente, mas, ainda assim, as normas devem ser cumpridas. Eu contratei verbalmente, mas aquilo que me foi ofertado tem que ser cumprido, porque, senão, a interpretação vai ser sempre a mais favorável ao consumidor. E a mais favorável ao consumidor, certamente, vai ser aquela que o consumidor, de boa fé, vai me dizer que foi a que ele contratou. Tá? Vamos falar agora mais um pouquinho de contrato. Todo contrato ele tem cláusulas a serem cumpridas, né? Tem normas, regras a serem cumpridas. E, nessas regras, nós temos uma muito importante, que, em regra, é sempre a mais discutida, que a gente chama de cláusula penal. O que é uma cláusula penal nos contratos? E, olha, cabe no contrato verbal também. Vou explicar como. O que é a cláusula penal? É uma cláusula que diz que qualquer descumprimento do contrato entre as partes, seja o fornecedor ou seja o consumidor, ele vai ter uma penalidade a cumprir. Essa penalidade, normalmente, ela é financeira. Então, vamos falar lá daquele contrato inicial que eu falei com vocês, dos móveis de quarto que eu resolvi mudar. Eu assinei um contrato com aquele fornecedor, e aquele fornecedor tinha um prazo de entrega no dia 20, e ele não entregou. Dia 21 também não, 22 também não, e aí eu resolvi discutir aquela relação e dizer para aquele fornecedor, olha, eu não quero mais, não me interessa mais, você descumpriu o contrato. E aí eu vou lá naquele contrato escrito, porque certamente vai estar lá dizendo que, no descumprimento desse contrato, este fornecedor vai devolver meu valor corrigido monetariamente, ou ele vai me dar um abatimento, ou ele vai devolver em dobro, tá, o valor, enfim, vai ter uma penalidade. Mas essa penalidade também tem para o consumidor. Então, se eu chegar lá, nesse contrato, no dia de receber, ou no dia de pagar, ou no meio do caminho que ele já está lá fazendo, elaborando o meu guarda-roupa, eu digo assim, não quero mais esse contrato, eu vou cancelar. Ele vai dizer, de jeito nenhum.
Lá nós temos uma cláusula que diz que, se você cancelar esse contrato, consumidor, você vai ter que me pagar uma multa, e aí pode ser 10%, 20%, perde o dinheiro da entrada, enfim, isso vai estar ali acordado. Então, é muito importante que, no momento da contratação, vocês fiquem atentos a essa possibilidade de uma cláusula penal. E como que isso funciona no contrato verbal, né? No contrato verbal, voltamos a falar do dever de informação daquele fornecedor de produto ou de serviço. Então, por exemplo, eu liguei para o salão, aquele salão inicial que eu falei para vocês, que é um salão espetacular, que tem todos os tipos de serviço, e pedi um agendamento para a minha depiladora. Amo aquela depiladora, não faço em outro lugar. Aí a moça que me atendeu, normalmente é a da recepção, a pessoa encarregada por toda essa parte burocrática, me fala o seguinte: olha, você está agendado para o dia 6, às 14 horas. Se a senhora não puder comparecer, a senhora precisa nos comunicar com um prazo de 24 horas de antecedência. Caso a senhora não nos informe a sua ausência, a senhora pagará pelo serviço, mesmo não realizando. Isso é uma cláusula penal, é uma cláusula daquele contrato verbal. Então, eu tenho o dever de comunicar. Me aconteceu alguma coisa, eu estou com algum problema, eu vou ligar e dizer: não vou conseguir comparecer naquele horário que eu agendei. Você pode me remarcar ou você pode me cancelar. Na remarcação, provavelmente não tenha nenhuma cláusula se não foi informado previamente, tá? Porque, se foi informado, a gente tem que cumprir. Eu não comparecendo e não informando, provavelmente eu vou pagar por aquele serviço. Então, o que é importante vocês entenderem? A informação é tudo. O consumidor, bem informado, ele vai cumprir todas as regras direitinho. E o fornecedor que descumprir, ele tem ali as suas responsabilidades também, como, por exemplo, eu marquei a minha depiladora às 14 horas, cheguei lá, a depiladora não compareceu, ela não esteve lá. Esse descumprimento também cabe ao consumidor algum tipo de cláusula penal, algum tipo de retribuição. E essas vão ser informadas no ato do seu agendamento, no ato da contratação daquele serviço, mesmo que ele seja verbal. Eu espero que eu tenha sido claro e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda a perguntinha para a gente que a gente responde, tá? Passando do contrato, passando do dever de informar, vamos falar um pouco do momento mais legal da nossa vida, que é ir ao shopping e fazer compras. Vamos falar daquele momento em que a gente entra no shopping e se deslumbra com as promoções, se deslumbra, ou às vezes a gente está realmente precisando, a gente está passeando e por acaso a gente entra numa loja. Decidi comprar. Meu cartão de crédito está em dia, vamos lá. Entrei na loja física, e eu estou falando do shopping, e fiz a opção de comprar uma blusinha. Olhei, experimentei, virei para lá, virei para cá e decidi levar aquela blusa para minha casa. Qual é o dever desse lojista naquele momento? Me dá todas as informações, olha eu falando de informação de novo, todas as informações em relação àquela minha compra. E a primeira e a mais importante, e é o que a gente mais tem problemas, é a troca. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês como funciona a troca, é muito importante. A troca, ela é liberalidade daquele lojista, se eu desejo fazer troca somente porque eu cheguei em casa e mudei de ideia, ou porque eu comprei o presente e o presente ficou pequeno ou ficou grande, ou porque eu resolvi mudar a cor, não gostei daquela cor. Gente, presta atenção. Se comprei na loja física, entrei no shopping, eu comprei naquela loja lá da calçadinha, lá perto de casa, só vai trocar se aquele fornecedor, aquela loja, aquele vendedor, me informou a política de troca dele no meu momento de compra. Então, por exemplo, eu entrei na loja, no momento que eu fui pagar, a mocinha me falou o seguinte: olha, não trocamos dia de sábado, não fazemos troca nenhuma, ou não trocamos peça branca, não trocamos roupas íntimas. Gente, isso é legal, eles podem fazer e nosso dever é cumprir. Então, se certifiquem da política de troca de cada estabelecimento físico, porque troca
é uma liberalidade, a não ser que seja uma troca por qualidade. Comprei, não verifiquei na loja que a blusa veio com fio puxado, eu vou voltar lá e vou dizer, olha aqui, o produto não está com boa qualidade. Esse nós temos proteção legal, o Código de Defesa do Consumidor nos protege em relação a isso. Mas se eu quero trocar somente porque eu não gostei da cor daquela blusa, ou porque o tamanho, experimentei na loja, mudei de ideia, não é bem isso, somente cumprindo a política de troca do estabelecimento. Tá? Agora, se eu faço a compra através do e-commerce, eu saio da esfera física e vou para a esfera virtual. Eu compro pela internet, ou eu compro pelo telefone, ou eu compro naquela revistinha que eu acabei de falar, porque a minha revendedora bateu lá em casa e me apresentou aquela revistinha e eu resolvi comprar. Eu fiz a compra fora do estabelecimento comercial. E aí, sim, o Código de Defesa do Consumidor me dá um direito que se chama direito de arrependimento. Gente, eu estou falando de direito de se arrepender, não é direito de troca. Mas, no momento que eu tenho o direito de me arrepender, eu vou ligar para aquele fornecedor, vou entrar em contato com ele da mesma forma como eu fiz a compra e vou dizer: o produto que eu escolhi pela internet ou na revistinha não era exatamente o que eu pensei que fosse. Ou eu achei que era um amarelo mais forte, esse amarelo é muito claro. Não importa a razão. Você tem o direito de terminar com aquele contrato. E aí você vai dizer para aquele fornecedor: eu não quero mais este produto. O artigo no código me diz o seguinte: eu tenho o direito de cancelar este contrato 7 dias após ou a contratação ou o recebimento. Então, eu comprei um celular pela internet e eu escolhi um celular azul, porque eu achei na internet que o celular era bacana, a cor azul. Quando o celular chegou na minha casa, eu vi que não era aquele azul, não era legal, eu não quero esse azul, eu quero branco, ou eu quero preto, que é o mais... E eu vou devolver aquele produto sem custo, mas eu tenho que fazer isso num prazo de 7 dias do momento que eu recebi aquele produto e identifiquei que não era aquilo que eu queria. Mas o comércio tem feito uma prática aqui bem usual e que está dando super certo. Ele te dá a opção de troca, ele te dá a opção até de ficar com crédito e trocar por outro produto. O importante é que você faça isso dentro do prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. Tá? Então, falamos um pouco de contrato, falamos um pouco de troca. Agora, vamos falar um pouquinho da segurança na prestação desses serviços. Gente, é muito importante. Os serviços femininos, que hoje também são masculinos, tem muitos e muitos aí que adotam mesmo atendimento de beleza de nós mulheres, mas como hoje eu estou falando na intenção do Dia Internacional da Mulher, estou me referindo a mulheres. Nós temos que ter atenção. Olha, chegou uma perguntinha aqui para mim. Preciso colocar meu óculos para poder enxergar qual é a perguntinha. Não estou vendo, você não colocou para mim, Wesley. Se eu for a uma loja de departamentos e o vendedor não tem o produto, mas um funcionário fez o pedido pelo consumidor, eu tenho direito de arrependimento? Excelente pergunta. Essa dúvida é muito constante. Veja bem, a sua compra foi realizada pela internet. Ela não foi realizada na loja física. Por que eu afirmo isso? Porque a loja física ela é um CNPJ, ela é um estabelecimento separadamente da loja virtual. Até porque a loja virtual hoje ela tem até preços melhores, porque os encargos da loja virtual são completamente diferentes dos encargos da loja física. Então, você fez a compra na loja virtual. Você comprou pela internet, embora estivesse dentro do estabelecimento físico, toda a sua compra, o CNPJ da sua compra, a nota fiscal toda será emitida pela loja virtual. Tá? Espero que eu tenha respondido e atendido aí esclarecido a sua dúvida. Tá? Vamos voltar aqui falando da segurança, é muito importante. Então, o que vocês devem observar no momento em que vocês vão contratar esses serviços de unha, de cabelo, de depilação? Vamos entrar no estabelecimento, vamos observar a higiene, vamos ver se aquele profissional está mantendo todo o ambiente limpo, com assiduidade, se ele é um profissional limpo, né? Porque a gente faz
muitos procedimentos, vamos dizer assim, que requer alguns cuidados, né? De cabelo, unhas, as questões dos fungos que dão debaixo da unha quando a gente coloca as unhas de porcelana. Isso tudo tem que ser informado a vocês. É importante que essa troca seja feita com o consumidor para que vocês possam entrar e sair dessa relação de consumo satisfeitos, porque essa questão de saúde é muito importante. Então, fica o alerta para vocês. Por exemplo, fazer tratamento no cabelo com aquele produto que a gente, né, sabe qual é, que a gente faz, é proibido pela Anvisa. O produto não pode ser usado para o alisamento dos cabelos. Então, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Não pode, a Anvisa proíbe determinantemente. Então, quem for fazer o alisamento no cabelo e aquele estabelecimento esteja usando o bendito formol, não aceitem. Aquilo é nocivo para vocês, é nocivo à saúde, faz muito mal. E a segurança do consumidor é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, aquele consumidor que chegou no estabelecimento e falou: olha, não posso usar o produto X porque esse produto me causa alergia, me causa sérios problemas. E ainda assim, esse consumidor, esse fornecedor, insistir em aplicar em você esse produto, ele não teve o cuidado, ele não teve o dever de segurança que o código impõe a ele. Então, fiquem atentas a isso, porque nós temos vários relatos de pessoas que acabam tendo problemas no salão, problema de qualidade, é uma pessoa que sai queimada numa depilação, e podem vocês não acreditar, mas isso acontece muito, 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 muito. Outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre o caso de vários consumidores que relatam que recebem e compram produtos que não recebem nota fiscal. Vamos falar um pouquinho da nota fiscal. Nota fiscal é um documento obrigatório que ele deve sempre acompanhar o seu produto. Então, se eu faço uma compra pela internet e não recebo a nota fiscal, esse fornecedor está sonegando impostos, está cometendo um crime. Ele tem que me fornecer a nota fiscal, ela tem que acompanhar o meu produto. Nenhum produto pode circular no mercado sem a nota fiscal. E se eu faço algum serviço, ao término, quando eu quito esse serviço, eu tenho que receber uma nota fiscal desse serviço. Por que eu estou falando isso? Qualquer produto que você compre, que você precise fazer troca, que você precise colocar na assistência técnica, obrigatoriamente você vai ter que ter a nota fiscal. Por quê? Porque a nota fiscal ela vem ali te dando todas as informações do seu produto ou do seu serviço. Informações extremamente importantes, como um celular, por exemplo, que vem o número do e-mail. Sem o número do e-mail, você não consegue fazer nada com o seu telefone, sequer vendê-lo, repassar para outra pessoa. Então, fica aqui a dica para vocês. Não hesitem em exigir a sua nota fiscal. É exigir mesmo, o termo é esse. É um direito seu. É muito importante que vocês solicitem a nota fiscal. Não emissão da nota fiscal é crime. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês, trazendo aqui um pouquinho do meu conhecimento. E faltou eu falar só uma coisinha que eu acho que é de extrema importância quando a gente faz as compras fora do estabelecimento comercial, porque eu não falei para vocês das compras no Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que também é um assunto bem moderno hoje e que a gente usualmente tem feito. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado com essas compras, porque pode ser golpe. Então, se certifiquem de que vocês estão comprando numa loja séria, no estabelecimento sério ou com um fornecedor sério. Gente, consultem, entrem na internet, busquem informações, porque hoje a gente tem informação a hora que a gente quiser. O que é importante eu falar sobre isso? E aí eu vou abranger não só as questões de compra de Instagram ou de Facebook, como toda e qualquer compra. Todas as informações do produto têm que estar expostos no produto. Então, o preço, tamanho, qualidade, tudo, validade, dependendo do que você tiver, tem que estar no produto. E que não é diferente no Instagram nem no Facebook. Se eles postaram uma foto lá do produto, junto a essa foto tem que estar o valor, tem que estar prazo, tem que estar tudo.
não aceitem, porque não pode, é ilegal que venha essa mensagem de preço pelo direct ou pelo message, como vocês quiserem dar aí o nome, pelo privado, não pode. Isso é ilegal. Então, fiquem atentos às compras pelo Instagram, pelo Facebook, né? Porque a gente tem caído em muitos golpes e depois você não consegue recuperar. Gente, emitir o boleto, prestem atenção nos boletos que são emitidos para o pagamento. O número de golpes que vem do Instagram e Facebook é muito grande, tá? Ficou aqui a dica. Foi um programa apresentado por mim, Soraya Panela, tá? Seu direito na ponta da língua. Qualquer dúvida, manda perguntinha que a gente vai respondendo assim que possível. Beijo para todos, um abraço, boa tarde.
Então, isso que eu queria alinhar com você, porque como o meu programa é um programa mais de música, musical, é a música rodando, como eu mandei aí no, nesse primeiro programa, então eu acabo que falo pouco, porque é mais som na caixa, né? Aí eu gravei mais um programete de 15 por 15, mais ou menos, né? Tudo áudio, uma abertura e um encerramento. Te mando. Agora, se você quiser algum vídeo para incrementar, eu posso tentar fazer.